Então, bora lá. As vivências do tempo e o espaço e suas alterações. Então, vamos lá. O que é a vivência do espaço e tempo, né? Diferentemente da orientação espaço-temporal, que é algo muito mais objetivo, né? Tem uma relação mais de ferramenta, né, humana, para a gente se orientar, navegar no espaço e no tempo. A vivência do espaço e tempo é um capítulo do livro do Daugal Aronda, que fala sobre a experiência subjetiva de estar em um certo tempo, estar em um certo espaço, né, que se modifica conforme alguns exemplos que ele dá, né, de alguns transtornos. Então, quando a gente fala de vivência do espaço-tempo, a gente fala de experiência subjetiva, né? E tempo e espaço são experiências fundamentais da vida humana. Não tem como o ser humano vivenciar sua vida e dar sentido a ela fora dessas duas dimensões, certo? E antes da gente iniciar para os exemplos, existem dois conceitos interessantes para a gente se situar aqui, né, na explicação e entender melhor. Que existem dois tipos de tempo, né? O cronológico, que é um tempo mais objetivo, né? Também chamado de tempo externo, é o tempo que a gente usa para se encontrar, organizar eventos, organizar a nossa rotina, né? Que é um tempo que ele é objetivo, né? Ele é igual para todos, digamos assim. E existe o tempo subjetivo, né? Que é o que esse capítulo aqui ele discursa sobre, que é um tempo que a gente sente, certo? Então, é muito comum, nos exemplos que vão ser dados aqui, a experiência do tempo interno está assíncrona com a experiência do tempo externo. Ok. Então, quais são as alterações patológicas de tempo, certo? É bom lembrar que todos nós vivenciamos um tempo assíncrono, interno e externo, ao longo do dia, né? É normal a gente estar entediado e sentir o tempo passar devagar, a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta e o tempo passar mais rápido, né? Quando essa disparidade se torna muito crônica ou então muito intensa, aí se torna patológico, né? A gente se encaixa num quadro patológico, muito provavelmente, né? Então, vamos começar pelas vivências de tempo na mania, na síndrome maníaca e nas síndromes depressivas. É muito comum as pessoas com mania terem taquipsiquismo, que é a aceleração das funções cognitivas, né, das funções psíquicas no geral. E juntamente com essa aceleração, a sensação de que o mundo está muito acelerado, de que as coisas estão passando muito rápido. E a depressão, né, as síndromes depressivas, do contrário, existe um bradipsiquismo, que é o contrário do taquipsiquismo. As funções mentais estão todas lentificadas. E estando lentificadas, tudo parece mais lento, né, devagar. O tempo se contrai, perdão, o tempo se dilata. Tudo passa bem mais devagar, sabe? Simples, né? Até intuitivo pensar assim. Outras possibilidades de contração e dilatação de tempo são encontradas em outras experiências, como por exemplo o uso de alucinógenos. É comum as pessoas viverem tempos diferenciados, né, quando estão alucinando. Psicoestimulantes, em fases iniciais de psicose e fases agudas, no qual é muito comum a desagregação, né, das funções mentais, então uma experiência fragmentada de tempo, ou então uma experiência muito acelerada de tempo. Em experiências emocionais muito intensas, tanto positivas quanto negativas, né, é comum também acontecer algum tipo de oscilação
a sincronicidade do tempo interno e externo. E aí a gente tem também a atomização do tempo, né, que é uma experiência de tempo que é muito comum nos quadros demenciais. A, a atomização de tempo, ela é uma experiência temporal que é mais ou menos assim. A pessoa, ela vive pontos contínuos, né, de presentes que não têm conexão uns com os outros, certo? Então um exemplo legal para tornar mais palpável, né, essa situação é pegar uma pessoa que está descendo uma escada. Né? A pessoa que ela tem uma experiência atomizada de tempo, ela inicia a descida dessa escada e no meio da escada ela já não lembra por que ela está descendo. Ela desce mais 2 degraus, não lembra como foi parar ali, nem que ela estava no meio da escada. Ela termina de descer a escada, não sabe por que ela desceu a escada, o que ela está fazendo ali, né? E onde ela está. Mas aí já é uma experiência espacial de tempo, de atomizada, né? Mas vamos focar no tempo aqui. Então, ela não sabe como ela chegou ali, né? Não tem conexão. O início da descida, o meio da descida, o meio do meio da descida e o final da descida. Não tem conexão. A pessoa esquece, né? Ou então não consegue conectar as coisas, né? E aí surge essa atomização do tempo. Muito comum também em quadros maníacos, não só em quadros demenciais. Aí tem a sensação de fluir do tempo que se altera. Perdão, deixa eu voltar aqui. Falamos de atomização do tempo. Outras experiências temporais diferenciadas a gente encontra, por exemplo, em pessoas que vivenciam transtorno de ansiedade. Né? Pessoas ansiosas, elas sentem o tempo como se o tempo fosse sempre insuficiente. Mais especificamente pessoas com ansiedade de terminar as coisas ou de fazer coisas, né? Vamos dizer assim. Porque pode ter ansiedade, por exemplo, social, né? Isso não tem nada a ver com o tempo. Mas pessoas ansiosas, né? No sentido de pessoas que querem fazer um monte de coisa, são aceleradas e tal. Então, pode ter a sensação de que o tempo é insuficiente, que o tempo é uma pressão, né? O tempo é algo que pressiona. E pessoas com toque que podem sentir quando as obsessões delas são ativadas e elas se engajam no comportamento compulsivo para tirar essa obsessão, elas podem sentir como se o tempo parasse, né? Nada faz mais sentido, ela precisa tirar essa obsessão da cabeça dela, né? Esse pensamento intrusivo, e tudo para, até que isso termine, certo? Então, mas são mais ou menos essas as experiências temporais, né? As vivências temporais alteradas, né? As patológicas. São os exemplos que o livro dá, pelo menos. E tem as alterações de espaço, né? As alterações de espaço que envolvem, por exemplo, o êxtase, né? Que é um sintoma que é um transtorno também, que eu não vou lembrar do nome, é um transtorno da consciência de si, alguma coisa assim. Mas enfim, envolve basicamente a sensação de que a pessoa e o mundo são uma coisa só. Né? Então a pessoa perde as fronteiras em relação ao próprio corpo, em relação até onde ela vai e em relação ao mundo, resultando numa espécie de união com o mundo. Né? A palavra êxtase, no caso, significa fora de si. Né? E na mania, a experiência espacial ela é muito, como posso dizer, imperiosa, né? Então a pessoa com mania, ela vê o espaço como se fosse seu, como se ela dominasse o espaço.
Então, geralmente, pessoas em estados maníacos, elas têm uma postura muito expansiva, né? De invadir o espaço dos outros, né? De não respeitar o espaço alheio. Coisa que vem do estado maníaco mesmo, né? Que tem essa percepção de valor elevado de si, né? Então a pessoa acaba se vendo como dona do pedaço, né? Aí na depressão a gente tem uma noção de espaço contrária, né? Mania e depressão são quase contrárias às vezes, né? Muitas vezes. Na depressão a gente tem uma sensação de encolhimento, né? De daquele espaço ali, como se a pessoa não estivesse invadindo, né? Não pudesse estar ali, né? De que o espaço é escuro, que ele não tem, de que não há espaço para a pessoa, né? Aí tem a experiência em sintomas paranoides, né? Que são muito comuns em esquizofrenia, né? Ou então em transtorno de personalidades ligados a sintomas persecutórios, né? Em que a pessoa ela sente que o espaço dela é hostil, né? O espaço é hostil, o espaço está sendo invadido e vigiado por pessoas que não querem meu bem, né? E em pessoas com agorafobia, o espaço é vivido como sufocante, como pequeno, né? Claustrofóbico. Então essas são as experiências subjetivas de tempo e espaço que o livro apresenta, né? E vale ressaltar uma observação aqui, né? Porque eu não tinha entendido sobre... Ah, aliás, faltou eu falar sobre a vivência temporal na esquizofrenia, né? Que era o último tópico que eu acabei não falando aqui. Então volta lá para a experiência temporal, de vivência temporal. Na vivência temporal de esquizofrenia, a pessoa tem o que a gente chama na psicologia de desagregação, experiência de desagregação do tempo, né? Que vem de uma, ou melhor, de fragmentação do tempo, né? Que vem da desagregação das funções psíquicas da pessoa, né? E eu tinha confundido essa desagregação, isso que eu queria falar ainda agora. Eu tinha confundido essa desagregação com a atomização do tempo, certo? Então eu pensei que era a mesma coisa e o livro estava citando com nomes diferentes, né? Mas não. Só para diferenciar aqui, porque desagregação, também chamada de fragmentação, é uma coisa que me lembra a atomização, né? Tipo assim, separação. Atomização significa separação, né? Recortar uma coisa. E eu pensei que era o mesmo, mas não. Quando a gente fala de fragmentação, a gente quer falar sobre algo que está ali e não se conecta. Que de fato é a mesma coisa da atomização, né? Só que as causas são diferentes, né? Quando a gente tem uma experiência da esquizofrenia, de tempo, a gente tem a experiência de tempo fragmentada. Isso significa que a pessoa, ela, como se encontra num estado de desagregação das funções psíquicas, ela não consegue entender a linearidade, a natureza do tempo, né? Porque ela encontra todas as funções psíquicas dela fragmentada. Isso ela até tem a atenção funcionando, a sua consciência até está funcionando tranquilamente, a memória funciona bem, né? O pensamento, né? A linha de pensamento até funciona. Só que é como se fosse um grande quebra-cabeça em que tudo está desmontado e nada consegue se conectar, né? Tudo está ali aparecendo, mas não faz sentido, né? Não consegue se integrar e fazer uma imagem só, né? Se unir. A gente não consegue ter a experiência normal de vivência que todo mundo tem, né? Quando estão plenos das suas faculdades mentais.
Então essa experiência de fragmentação do tempo que as pessoas com esquizofrenia vivem, certo? Tem uma diferença entre fragmentação do tempo e atomização do tempo.